Olá, mulher linda, sabe, que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 12, continuando o capítulo Favor Imerecido versus Favor Merecido. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela seja fortalecida nesse dia para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 3, versos 19 diz: Ora, sabemos que dito o que a lei diz, aos que estão sob o domínio da lei o diz, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Se Deus pudesse pregar ao vivo e a cores sobre sua lei, ele diria: Trago-lhes a lei, não para salvá-los, mas para mostrar que estão condenados. Trago-lhes a lei como espelho. Agora vocês olhem para a minha lei, que é santa. Esse é o meu padrão de moral e santidade. E vejam ela não veio para transformá-los, mas como um espelho veio para mostrar que vocês precisam clamar por um Salvador. Mas entendam que o não cumprimento dessa lei faz todos vocês perdidos e os coloca debaixo da minha ira, porque eu velo pela minha palavra. Eu não posso voltar atrás em meus estatutos. A minha justiça precisa ser satisfeita e minha ira apaziguada. Acredito que estas seriam exatamente as palavras do Senhor sobre a sua bendita lei. A lei não veio para mudar, transformar, salvar. Ela veio para mostrar a incapacidade do homem em obedecer a Deus e satisfazer a sua justiça, fazendo por seus próprios méritos e esforços a justiça de Deus. A lei é uma mensagem de Deus, é um sermão de Deus sobre a depravação total. A lei grita: incapazes, inaptos, olhem para mim e vejam o quanto são incapazes e perdidos. A lei aponta para o pecado só para revelar pecado, traz uma profunda convicção de pecados. A lei não pode ser flexível, se flexionar não é lei, ela tem de ser rígida e dura. Joseph Prince diz: a lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. A lei exige justiça do homem pecador. Deus diz em Ezequiel, capítulo 18, versos 4, toda alma que pecar morrerá. Hebreus, capítulo 10, versos 28 diz, sob a lei de Moisés, aquele que transgredir o mandamento com o testemunho de 2 testemunhas, morre sem misericórdia. A lei é implacável, sem piedade, mas deve ser assim, senão não seria lei. Não estamos debaixo da lei. Por mais que preguemos, por mais que falemos, ainda existem alguns cristãos que teimam em dizer que sim. Estamos debaixo da lei e pegam textos mal explicados, fora de contexto da nova aliança, para se justificarem e dizem que tem de ser lei e graça ao mesmo tempo. Estou convicto de que boa parte dos cristãos tem mais medo do amor de Deus do que do seu juízo, tem mais medo da sua graça do que da sua lei. Caminhando um pouco pelas Escrituras, percebemos duas coisas. Primeira, não estamos mais debaixo da lei mosaica. Segunda, os perigos e o terrível mal de estarmos ainda na prática da lei. Veja o texto de Paulo em Romanos capítulo 10, versos 4. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Sabemos que toda aliança tem de ser 2 pessoas envolvidas e 2 interesses. Ou seja, uma pessoa assume um compromisso e outra pessoa assume outro compromisso. Vejamos 3 exemplos de Deus fazendo alianças, dando algo e exigindo algo em troca. Quando Deus fez uma aliança com Adão, ele disse: serei um pai para vós, mas exigiu uma coisa em troca: não coma da árvore do meio do jardim. Percebeu? A parte de Adão não era comer da árvore do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Adão quebrou a aliança, comeu o fruto da árvore e caiu. Outro exemplo, quando Deus fez aliança com o povo de Israel, como está registrado em Deuteronômio, capítulo 28, versos 1, disse: se me obedeceres e guardares os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E ali havia uma série de bênçãos que Deus prometeu a toda a nação de Israel. Claro, se eles obedecessem aos mandamentos, a lista das bênçãos é a parte de Deus na aliança. Cumprir os mandamentos era a parte de Israel.
Todos sabemos que Israel passou sua vida e até hoje descumprindo os mandamentos, e com isso vem quebrando a aliança há milhares de anos. Por esse fato, operam a ira de Deus e estão debaixo da maldição. Agora chegamos à graça, que todos sabemos que é uma aliança, uma nova aliança. Com isso, temos uma pergunta: qual é a nossa parte nessa aliança? A parte de Adão era não comer da árvore. A parte de Israel era obedecer aos mandamentos. E qual é a nossa parte na graça? Vejamos alguns textos. O justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versos 17. Assim Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 7. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Gálatas capítulo 3, do versos 11 ao 14. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Gálatas capítulo 3, versos 22. Está muito claro que nossa parte na nova aliança é crer em Jesus Cristo, é sempre ter fé, nunca fazer mais, apenas sempre crer. Por isso, o maior pecado hoje é a dúvida. Não viver pela fé é cair na graça e anular a graça. Veja Gálatas capítulo 2, versos 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, Cristo morreu em vão. Quantos de nós, durante muitos anos, quando víamos a um irmão cair em pecado, desviar-se, usávamos o termo cair da graça? Ainda pequeno, o que eu mais ouvia na igreja era: o irmão se desviou, caiu da graça. Mas cair da graça não é cair em pecado. Pelo contrário, quem cai em pecado fica disponível para a graça, quando se arrepende, é claro. Portanto, o que é cair da graça? Veja Gálatas capítulo 5, versos 4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Cair da graça é quando quebramos a aliança, e quebramos a aliança quando não vivemos pela fé no Filho de Deus. Lembre-se sempre, e nunca mais se esqueça: o justo viverá da fé. Literalmente, temos todos os textos possíveis para comprovar que não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Mas ainda existem aqueles que dizem que podemos ter e viver os dois. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. E de outra maneira, a obra já não é obra. Percebemos claramente que não dá para vivermos os dois. Não dá para misturar lei e graça. Uma anula a outra. Mas ainda existem alguns que irão nos dizer: pastor, mas Tiago diz que não tem de ter obras e fé. Se não tiver obras, a fé é morta. Tenho enorme prazer em esclarecer. Examinemos o texto de Tiago e veremos se ele realmente está falando de sermos justificados diante de Deus pela fé, mas com acréscimo de obras. Veja o texto de Tiago, capítulo 2, versos 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Uau! Glória a Deus! Que o Senhor esteja nos capacitando a entender que a sua graça é estendida até nós, que o seu favor imerecido nos alcança através do nosso arrependimento e através da nossa mudança dos padrões da nossa vida. Ele nos ama como nós somos, mas Ele deseja nos transformar para que sejamos cada dia aperfeiçoados em seu poder. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.